Olá a todos, queremos prosseguir o nosso estudo da Carta aos Hebreus e vamos estar então estudando hoje Hebreus capítulo 13, dos versículos 7 ao 17. Eu vou estar lendo por partes, explicando, porque aqui você vai ver que tem muitas orientações, né? Então a gente vai lendo por partes e explicando, fica mais fácil. Você pode acompanhar na tua Bíblia, Hebreus 13, 7 ao 17. Então vamos lá. Versículo 7 diz assim: Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. E aqui seria lembrar dos líderes que pregaram a palavra de Deus a vocês, né? A vida deles, né? E para imitar, ser exemplo, mas também lembrar daqueles que estão pregando, né? Orar para que eles não desanimem, orar para que Deus lhe dê sempre sabedoria, orar para que Deus abençoe a vida deles de tal forma que eles possam abençoar a sua. Eu sempre costumo dizer para o pessoal aqui da igreja: orem pelo seu pastor, orem pelo pastor de vocês para que Deus possa abençoar ele, porque quando Deus me abençoa com uma palavra, eu tenho essa palavra para abençoar depois a igreja, né? Se Deus não me abençoa, de mim eu não tenho nada para dar, né? Eu preciso e sou dependente de Deus e do Espírito Santo. Então orem pelo seu pastor, orem por aquele que traz a palavra de Deus, para que Deus possa dar a palavra ao coração dele, né? Esse é um dos benefícios de ser pastor, né? Primeiro Deus fala ao nosso coração, para depois nós podermos falar ao coração de vocês, né? Então orem para que Deus sempre dê uma palavra, né, para o seu pastor. Versículo 8, versículo muito conhecido que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós temos que entender que Jesus ele é o mesmo antigamente, ontem, hoje quer dizer no presente e sempre quer dizer no futuro, toda a eternidade. Ele sempre foi o mesmo. Isso quer dizer que ele não muda e ele não mudou. O mundo pode ter mudado, no sentido de ideologias que têm surgido, né? Inversões de valores, mas Jesus é o mesmo, a palavra de Deus é o mesmo, Deus é o mesmo, eles não mudam, eles são imutáveis, né? Eles nunca mudam. E pecado sempre vai ser pecado. Mesmo que o mundo todo diga não, não é pecado, é normal, todo mundo faz. Mesmo assim, se a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado. Ok? Aquele ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus, é incorreto. Não é porque o mundo todo faz que é correto. Quando é correto é quando está de acordo com a palavra de Deus. Aí é correto, porque é ela que dá a base, ela que embaliza, ela que dá a direção. Se tirar a Bíblia, eu perguntaria para você que está assistindo, se nós tirarmos todo o ensinamento da Bíblia, hoje, qual que é o nosso padrão, qual que é o nosso parâmetro daquilo que é certo e errado? Porque eu posso achar algo certo, você pode achar aquilo errado, né? E aí vai os achômetros de cada um. Mas a Bíblia nos dá um padrão, a Bíblia nos dá a direção. E Jesus ele não mudou e nunca mudará. É bom saber disso. Por quê? Porque as promessas que estão contidas na palavra de Deus, que é para o nosso futuro e para a eternidade, elas não mudaram, elas continuam firmes e vão se cumprir, né? Versículo 9 vai dizer: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça,
e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. E vamos tentar entender isso, né? Cuidar com a doutrina que eu sigo, né? A doutrina que eu vou crer, que eu vou seguir mesmo, né? Andar nessa doutrina, né? E aqui diz para não se deixar levar por doutrinas diferentes e estranhas. Mas diferentes e estranha do que, né? Na verdade é uma doutrina contrária à palavra de Deus, né? Como que eu vou saber se a doutrina é certa ou é errada, se está correto ou está errado? É Bíblia, né? Se o que é pregado de fato é como está na Bíblia, então a doutrina está correta. Se tem erro doutrinário, se a doutrina diz uma coisa e a Bíblia diz outra, então tem coisa errada. E a parte do erro não está na Bíblia. Pode ter certeza que são doutrinas diferentes daquelas que os discípulos pregaram, daquelas que o Jesus mesmo pregou, que o Evangelho vai falar, né? Então, cuidado com doutrinas que tem por aí. Lá no primeiro século, quando a Bíblia foi escrita, já teve essa advertência. Tomem cuidado com doutrinas diferentes. Paulo ainda vai complementar dizendo que se há uma doutrina diferente, mesmo que foi dada por anjos, assim mesmo não acredite. Acredite na sã doutrina, aquela que nós temos pregado, né? O que Paulo pregava e os discípulos de Jesus pregavam. Cuidado com a doutrina que ela não confronta. Aqui diz que não é para se contentar com alimentos, né, que não trazem proveito algum. O que quer dizer isso, né? É aquela doutrina que alimenta o nosso ego, aquela doutrina que alimenta o nosso humano. Cuidado, fuja dessas doutrinas. Por quê? Porque a sã doutrina, a doutrina verdadeira, a palavra de Deus, ela nos confronta. E toda a palavra de Deus vai nos confrontar. Por quê? Porque nós somos pecadores e a palavra de Deus confronta o pecado, o nosso pecado. Quando a palavra de Deus não traz esse efeito, quando a doutrina não confronta, é uma doutrina frouxa que vale tudo, então você deve correr, porque essa doutrina não é uma doutrina correta de acordo com o padrão bíblico, porque a Bíblia ela nos confronta. E é melhor a confrontação da Bíblia do que a falsa promessa de bênçãos. Você concorda com isso? É melhor eu saber uma palavra dura, muitas vezes, que a palavra de Deus nos diz como que nós devemos proceder, do que uma palavra bonita que venha ao encontro aos desejos do nosso coração, que são vãs, são alimentos que não nutrem a alma. É isso que o texto está falando, né? Porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso, né? Eu sempre digo aqui na igreja, né? A gente faz às vezes estudos da palavra de Deus, como agora estamos fazendo, a gente traz pregadores, muitas vezes de fora, para dar uma espécie de seminário sobre algo da Bíblia, né? E é difícil trazer as pessoas. Poucas pessoas vêm, porque poucas as pessoas que têm interesse em aprender a Bíblia. Agora, eu sempre digo assim, se nós fizermos uma propaganda que vai ao encontro do interesse do coração, por exemplo, venha no culto domingo, que a sua vida vai ser transformada, que você vai prosperar, que o seu negócio vai bem, que você vai ser promovido no seu trabalho, se você está doente vai ser curado e daí por diante, né? Fazer essas propagandas, com certeza a igreja iria encher naquele domingo. Por quê? Porque tem muita gente indo atrás dessas doutrinas falsas, né? Essa doutrina que só traz promessas,
é aquela doutrina de campanha, né? Nós estamos agora em tempo de campanha, é a doutrina da campanha. Promete um monte de coisa. Depois que está lá, se fizer, beleza, senão não deu para fazer, né? E assim também essas doutrinas, elas chamam a pessoa prometendo algo. E se esse algo não acontece, a culpa não é da doutrina, não é do pregador, é da pessoa porque não teve fé. Infelizmente, existem muitos por aí. Existem muitos pregadores fazendo isso, mas existe uma multidão de pessoas indo atrás disso. Porque, como a gente costuma dizer, eles querem a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Deus abençoa. Deus não é contra a pessoa prosperar. Pelo contrário, nós vamos ver vários exemplos bíblicos de pessoas que viveram com Deus, andaram com Deus e foram muito prósperos no seu tempo, como Abraão. Ele enriqueceu, né? Os rebanhos iam produzindo, né? E ele ficou um homem rico no seu tempo. Davi era o menor dos irmãos, foi ungido rei, de pastor de ovelhas se torna rei rico. Salomão, tempo de Salomão, o rei Salomão, a Bíblia diz que a prata nem era contada de tanto ouro que existia, né? Ele teve riquezas, muitas riquezas, e daí por diante, né? Muitas pessoas que foram abençoadas por Deus. Deus não é contra a bênção, o problema é a forma que a gente busca a bênção. Deus abençoa aquele que é fiel à sua palavra, e não aquele que quer enriquecer. A gente tem que ter esse senso de cuidado, né? Por quê? Porque, e nós vamos ver nesse estudo mesmo um pouco à frente, né? Que Deus ele está querendo muitas vezes o sacrifício que nós temos que fazer. É um sacrifício de louvor a Ele. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após Jesus, né? Precisa carregar a cruz, tem que negar o eu. O que é o negar o eu? Deixar a minha vontade, o meu querer, para fazer a vontade de Deus, né? Eu quero prosperar, eu quero ir atrás de fortuna. Mas Deus não quer que você vá atrás de fortuna. Deus quer que você se contente com o que você tem e que você faça a vontade dEle. E fazendo a vontade dEle, carregando a sua cruz, sem reclamar, Ele vai se agradar disso. É o que nós vamos ver um pouco mais à frente aqui desse estudo, né? E Deus vai se agradar de tal forma que vai te abençoar. E talvez você vai prosperar dentro de uma vida com Deus. E não o contrário, querer ganhar o mundo, né? Aliás, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma, né? Por isso que no Sermão do Monte Jesus vai dizer para buscar os tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, nem ladrões roubam, né? E não ficar procurando os tesouros aqui na terra, porque aqui a traça corrompe, a ferrugem consome e os ladrões roubam, né? Vamos buscar os tesouros eternos, né? Versículo 10 ao 12 vai dizer: temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da cidade. E o que quer dizer tudo isso? Aqui só está explanando a forma do ritual do sacrifício sacerdotal, né? Quando era feito o sacrifício no templo, então o sumo sacerdote levava o sangue do cordeiro e aspergia no lugar do Santo dos Santos, né? E o animal ele era levado fora do acampamento e lá então ele era queimado, né? E por isso diz aqui que Jesus também sofreu a morte dele fora da cidade, né? Porque ele é a figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se fez o sumo sacerdote, como nós vimos no início do estudo aos Hebreus, né? Então o animal era sacrificado no templo, mas seu corpo queimado fora do acampamento, como Jesus, Cordeiro de Deus, sofreu também e padeceu fora da cidade. Versículo 13.
vai dizer: saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. E o que é levar essa desonra que ele suportou? É que para muitos a desonra da cruz é algo que ninguém quer. Na verdade, a forma de morte que Jesus sofreu era a pior que existia na época, né? Era uma forma romana que a crucificação era feito apenas para os piores, as piores pessoas, né, que cometiam aqueles crimes hediondos, né? E ali então Jesus teve essa pior morte possível, que era a morte de cruz, e isso era vergonha, né? Era motivo de vergonha. E aqui diz que com ele nós temos que levar essa desonra. E nós temos que entender o que é isso, né? É que para muitas pessoas a morte da cruz de Jesus foi algo que era desonra, porque a forma que ele morreu. Mas para nós, a cruz de Cristo é o contrário, é motivo de vitória, é motivo de alegria, porque é através da cruz de Cristo que nós somos libertos do pecado. E é através da cruz de Cristo que nós temos a vitória, nós somos mais que vencedores, porque nós vamos ter a vitória sobre a morte, que é o último inimigo do homem a ser vencido. Versículo 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós moramos numa cidade, né? Você que nos assiste, eu não sei aonde que você está residindo nesse momento, enquanto nos assiste, né? Mas é uma cidade. Mas aqui diz que essa cidade não é uma cidade permanente, porque nós temos uma outra cidade, nós devemos buscar a verdadeira cidade dada por Jesus, que é a Nova Jerusalém, né? A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu, nós temos uma dupla cidadania, né? Nós moramos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós temos um outro lugar, uma outra pátria, para que um dia possamos ir morar, mas isso nós devemos buscar. E o versículo 15 vai dizer por meio de Jesus, né? Versículo 14 com 15 vai dizer: de fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, né? Então nós devemos buscar verdadeiramente essa cidade por meio de Jesus e confessar o seu nome. Eu acho interessante esse versículo que diz que nós devemos com os nossos lábios, né, confessar o nome de Jesus. Por quê? Porque há uma promessa na Bíblia, um texto bíblico que vai se cumprir futuramente, que diz que um dia todo joelho vai se dobrar na presença de Jesus e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Só que nesse dia, quando as pessoas vão dobrar o joelho e confessar, vai ser de uma forma obrigada, porque eles vão estar ante o grande tribunal de Deus e eles vão reconhecer então ali que Jesus de fato era o Filho de Deus, ele era o Senhor e Salvador. Só que vai ser tarde, vai ser o momento que eles vão reconhecer, mas vai ser tarde demais para salvar a alma daquelas pessoas. E nós temos hoje esse tempo que Deus nos dá de nós espontaneamente dobrar o nosso joelho e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o nosso Senhor. E isso vai fazer a diferença na eternidade. Quando os outros vão fazer obrigatório, nós já estamos fazendo espontaneamente. E é isso que Deus se agrada. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, né? E nós estamos fazendo com isso, louvando também
ao Senhor é uma maneira de louvar ao Senhor, né? E nós devemos fazer isso espontaneamente. Versículo 16. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A prática do bem e da cooperação, né? Esses são os sacrifícios que agradam a Deus, né? As boas obras, a prática da cooperação, quer dizer, ajudar os outros, né? Tudo que a gente pode fazer. Aliás, a palavra de Deus vai dizer que quando nós podemos ou temos condições de ajudar alguém e nós não ajudamos, nisso nós estamos pecando. É pecado não ajudar quando a gente pode. Quando a gente não pode, aí não é pecado, porque a gente não pode, né? Mas se eu tenho condições de ajudar uma pessoa e não faço, então isso é pecado. E nós devemos então fazer. E é esses sacrifícios que agradam a Deus, né? É louvar a Deus, é confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, é fazer as boas obras, fazer o bem às pessoas, ter esse sentimento de cooperação com todos, com a comunidade, enfim, com a família, aonde você está inserido, né, no trabalho, sempre ser cooperador na igreja, né, praticar os seus dons e talentos na igreja, servindo a Deus, carregar a cruz sem discutir ou sem reclamar, né, porque a gente é expert em reclamar, em murmurar, né? Deus nos dá e a gente reclama. Quer ver só? Eu preciso andar a pé, ir até o trabalho, voltar todos os dias, mercado, sacolinha na mão, isso, e é complicado, e é tudo longe, e eu estou orando para Deus me dar um carro. E na minha cabeça eu quero um carro 0 km, né? Aí você diz assim, mas como que Deus pode dar? Bom, eu estou participando de um sorteio lá no mercado X, né? Deus pode dar esse prêmio para mim e eu vou orar para que Deus dê esse carro 0 km, ou eu quero o carro X, né? E isso não acontece. Mas Deus abençoa de uma forma que eu consigo juntar o dinheirinho e compro ali um Fusquinha, né? Uma Brasília, ou um Ninho, um carro mais antigo, mais velhinho, né? Tá batendo, não é tão bonito, a pintura está desgastada, mas foi um carro que Deus deu e é uma bênção, porque agora eu tenho esse carro, não preciso mais estar andando a pé, né? Mas eu vou reclamar por quê? Porque eu queria o outro carro, não esse, né? Só um exemplo, você está vendo como é fácil da gente reclamar? Ah, eu queria comer um churrasco hoje e só tem um bife de segunda, né? Aí reclama. Poxa, seja grato àquilo que Deus te deu e seja fiel. A palavra de Deus diz que quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca, né? E Ele não vai te dar mais daquilo do que você pode carregar, digamos assim, né? Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Então seja grato, tenha o coração agradecido pelas pequenas coisas que Deus te faz, né? Que te dá. E não murmure, como talvez o povo de Israel, ou como se nós estivéssemos lá naquela ocasião, talvez iríamos murmurar muito mais do que eles mesmos no deserto, né? E versículo 17, então, para encerrar, vai dizer: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. O que está falando aqui? Está dizendo que você deve obedecer o teu líder, mas quando o seu líder é um líder verdadeiro, legítimo, pela palavra de Deus, né? Lembra que nós vimos que nós não devemos nos deixar levar por doutrinas diferentes, estranhas do que a palavra de Deus? E quando o líder prega a palavra de Deus, então nós devemos ser submissos a eles, né? Obedecer eles. Caso contrário, nós temos que fugir deles. Se é doutrina estranha, se é prática estranha, vamos fugir deles, né? E esse obedecer, esse ser submisso, né?
nós temos que lembrar por quê, e aqui o versículo vai dizer porque eles zelam pela alma de vocês. Eles vão prestar contas. Eu sempre digo assim, o peso da responsabilidade que eu tenho, porque perante Deus, no período que eu estou pastoreando a Igreja Batista aqui em Nonoai, eu vou estar prestando contas da igreja, porque eu sou o líder, né? E eu vou prestar contas. Por isso que esse texto vai falar, obedeçam porque eles estão zelando pela tua alma, eles estão intercedendo por você. Quando você precisa, você chama, a gente vai, né? Quantas vezes eu já corri no hospital, não tem horário, né? A pessoa precisa, a caso de emergência, a gente deixa tudo que a gente está fazendo e vai atender, né? Muitas vezes a gente ajuda a pessoa, caminha junto com ela e na primeira oportunidade ela vira as costas para a gente, né? Mas a gente está sempre disposto a ajudar. E é isso que é o zelar pela alma, né? Cuidar da pessoa, ter esse cuidado, estar junto, caminhar junto, né? E nós vamos prestar contas disso, os líderes espirituais, né? Então que você possa ser bênção na vida do seu líder e não uma pedra no sapato. E é o que o texto diz aqui. Como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Que você não seja uma pedra de sapato no pezinho do seu pastor, né? Mas que ele não desanime, mas que possa fazer o seu e desempenhar a sua função com alegria, e não gemendo, como diz aqui. Porque do contrário, isso não trará proveito nenhum para você. E deixa eu falar uma verdade. Se o teu líder for motivado, ele vai fazer com alegria, com amor, com zelo, com cuidado. Quando o líder está desmotivado, o zelo, talvez a alegria vai sumir, o zelo vai diminuir. Talvez ele vai dizer assim, de que adianta eu me esforçar tanto? Porque ninguém está nem aí, né? Não se importa. A gente fala, fazem tudo o contrário, né? Então, o teu pastor, o teu líder espiritual, ele precisa saber que você também se importa com ele. Por quê? Porque você tem um problema. E quando você está no hospital, você liga para o pastor vai lá orar por você. Quando você está com um problema na família, você liga, o pastor vai lá, vai conversar com você. Você tem um problema, precisa de um aconselhamento, o pastor vai te atender e vai tentar te aconselhar da melhor forma possível. E se não tiver um conselho, ele vai ouvir, vai chorar contigo, vai te abraçar ali e vai orar com você. Só que o pastor também tem os seus problemas. E quem que ora pelo pastor? Quem que visita o pastor quando o pastor está doente? Quando tem um problema na família do pastor, quem que está ali para aconselhar? Você já parou para pensar nisso? Eu sou pastor, mas eu sou homem, eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão, eu tenho uma família, eu sou sobrinho, eu sou neto, né? Então a gente está sempre disposto a ajudar as pessoas. Reconheçam isso e apoiem o seu pastor, para que ele não tenha um ministério gemendo, mas que tenha um ministério também e possa desempenhar o papel com alegria, porque ele se sente também feliz de estar ao meio das pessoas quando as pessoas zelam também por ele, porque ele zela pela alma de todos e vai prestar contas. Mas a igreja também vai prestar contas e cada um vai prestar contas daquilo que faz, inclusive aquilo que faz com o seu líder, né? Então essa é uma grande orientação para as igrejas, para os membros, né? E também aos pastores. Fico alerta, pregar sempre essa doutrina e membros, cuidem do seu pastor também. Vimos aqui várias orientações, né? E precisamos sempre da direção de Deus e do Espírito Santo para poder caminhar sempre com Ele e conseguir colocar em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado e que temos aprendido até agora. Fique na paz de Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.